Nossos três assuntos de hoje. Número 1. Com essa viagem à China do presidente Luiz Inácio da Silva, será que ele vai voltar para o nosso país com uma surpresa, como, por exemplo, o Brasil entrando, fazendo acordos com os chineses no sentido de agregar ao nosso país a chamada nova Rota da Seda? Segundo assunto, nos Estados Unidos tem tudo para ser aprovada uma legislação na qual 67% dos carros do país vão ter que ser de propulsão elétrica até 2023, daqui a 10 anos, portanto, seguindo os mesmos passos que a União Europeia fez. Será que isso é só preocupação ambiental ou tem algum dente de coelho nessa brincadeira? E o terceiro assunto, dizendo mais respeito ao Brasil, mas não tanto assim, é que o nosso país, o nosso governo, mais o Ministério da Fazenda, está disposto a tributar as importações feitas pelas pessoas, as compras das pessoas físicas no exterior, que até $50 eram isentas de impostos. Agora, pelo jeito, vai ter uma carga fiscal. Será que isso é uma boa ou será que não é? Vamos trabalhar nesses assuntos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva e bem-vindos a esse vídeo. Bom, gente, com relação à ida do presidente Luiz Inácio da Silva à China para se encontrar com o dono daquele país, o Xi Jinping, vamos lembrar que essa é uma viagem que deveria ter acontecido ainda no mês passado por causa de um princípio, dizem que é princípio de pneumonia, eu acho que pneumonia é pneumonia, não sei como é que é isso, mas ela foi adiada e agora essa viagem, sim, ela está sendo realizada. Qual é o problema que eu estou vendo aí, gente? Relações comerciais normalmente são boas, mas temos que ser um pouco seletivos nos parceiros que nós escolhemos. Em tese, a China é o maior importador do Brasil, grande parte da nossa soja, nossa carne, vários outros produtos do ferro são destinados a lá, é uma parceria bastante interessante comercialmente para o Brasil, mas essa parceria tem que ficar no comércio. Eu não levaria ela mais adiante. Qual é a intenção do governo chinês com relação ao nosso país, com relação a toda a América Latina? É incluir o nosso continente e o Brasil na chamada nova Rota da Seda. É um brutal programa de investimentos da China, liderada, como eu falei, pelo Xi Jinping, no sentido de financiar obras de infraestrutura em países ditos em desenvolvimento, onde o Brasil se inclui, no sentido não só de proporcionar melhores condições para essas nações, mas também para avançar em termos de influência geopolítica nos países em que eles financiam. Vamos lembrar um caso recente. Sri Lanka, que é um país pequenininho, uma ilha que fica no sul da Índia, captou esses investimentos chineses para construir um porto naquele país. O que aconteceu? Os juros eram mais altos que a média do mercado, prazo menor, o investimento não se amortizou até começar a dar recurso e normalmente eles emprestam dinheiro para estados ineficientes. Resultado, o porto não é mais de Sri Lanka, é da China, pelo menos 70% dele. Então, é uma dívida um pouco cruel. E também, esse tipo de financiamento, certamente, ou muito provavelmente, é vinculado a alinhamentos políticos. Nesses primeiros meses do governo de Luiz Inácio da Silva, ficou muito claro que o Executivo Federal do Brasil está se alinhando com China e Rússia em várias questões internacionais. E aí, quem defende essa ideia fala, não, é que nós somos contra o imperialismo ocidental. Vamos ver, vocês preferem, vamos admitir que exista imperialismo ocidental, que eu acho que não existe mais, isso é coisa do século XIX até os anos 60 do século XX. Mas vamos admitir que exista. Você prefere o imperialismo ocidental que zele pela democracia, que faça uma competição econômica, ou aquele cujos dois países proeminentes, a China e a Rússia, são notabilizados por políticas de expansionismo territorial? Vamos esquecer o que está acontecendo agora na invasão dos russos à Ucrânia? Ou vamos deixar de lado a ideia de que a China, só porque o mar da China se chama mar da China, ela acha que é seu e está invadindo, já invadiu o território do Vietnã, das Filipinas, da Tailândia e faz reiteradas ameaças de acabar com a liberdade da ilha lá de Taiwan. Será que é esse tipo de aliado que a gente quer? E se nós tivermos esse tipo de parceiro, tanto econômico como especialmente político, o que será da democracia brasileira? Será que nós vamos resistir a tamanha pressão por ditadura assim?
Eu peço que cada um pense em relação a isso. Podemos continuar debatendo esse assunto nos comentários aqui do vídeo do YouTube, mas a minha opinião, vamos vender para a China o que eles quiserem comprar porque eles precisam dos nossos produtos. Não vão fazer aliança política com eles, que isso vai ser um tiro no pé da sociedade brasileira, não só no longo prazo, no médio e no curto prazo também. Nós vamos estar nos envolvendo com questões eticamente muito questionáveis e vamos sim estar nos distanciando do modelo de civilização que a maioria de nós aqui adepta. Nós temos uma cabeça ocidentalizada. A nossa língua, o nosso idioma veio do latim. O latim é a base da civilização ocidental. Vamos largar de mão isso aí só porque nós temos rivalidade políticas e admiramos, ou pessoas do governo atual admiram ditadores um tanto quanto malucos? Acho que não vale a pena não, né, gente? Segundo assunto, nessa última quarta-feira, o governo norte-americano, encabeçado pelo presidente Joe Biden, do Partido Democrata, anunciou novas medidas com a intenção de reduzir a emissão de poluentes a partir da combustão interna dos carros, a partir da gasolina e do diesel. Segundo essas medidas, os norte-americanos vão ter que ter pelo menos 67% dos carros trafegando em 2023 movidos unicamente por eletricidade. No que se refere às vans, que são carros maiores, fica em 46%. Ou seja, uma mudança bastante importante, num prazo não tão longo assim, na matriz de transportes dos Estados Unidos. Eles são movidos a carro. E aí, gente? O que será que tem por trás disso? Será que é só preocupação ambiental? A União Europeia, algumas semanas atrás, também legislou nesse sentido, de restringir a produção de carros movidos a gasolina, diesel ou outro combustível de combustão interna até 2032, como os americanos. Mas vamos pensar, realmente gasolina e diesel geram uma quantidade bastante elevada de CO2 na atmosfera. É verdade, diminuindo o número de veículos movidos a esse tipo de energia, aparentemente nós poderíamos prospectar uma redução da emissão desses gases nocivos à nossa atmosfera. Mas será que é assim mesmo, gente? Tudo bem, petróleo vira diesel, vira gasolina, vai para a bomba de combustível, da bomba de combustível vai para o tanque do carro, a pessoa gira a chave lá, começa a andar e emitir CO2. No carro elétrico, na maior parte das vezes, o que é? Uma usina que gera energia por meio de fissão nuclear, ou então via carvão, ou mesmo por petróleo, diesel ou outro combustível fóssil, vai gerar eletricidade, a gente abastece o nosso carrinho com eletricidade, aquelas baterias de lítio caríssimas, isso aí deve baratear com o decorrer do tempo, e aí nós estamos andando limpinho. Pera lá, gente, nós estamos consumindo uma energia extremamente poluente, que é predominante ainda nos Estados Unidos e na Europa, para dizer que nós estamos andando com carros limpinhos. Isso aí está meio bagunçado. O que será que está por trás disso? Eu diria que, primeiro, antes de fazer com que os carros obrigatoriamente sejam elétricos, seria mais inteligente pegar as fontes energéticas que iriam abastecer esses carros elétricos e tornarem elas limpas também. Não vou dizer que a fissão nuclear seja uma delas, não é, apesar do risco que se incorre em relação a esse tipo de tecnologia. Mas vem a fusão nuclear aí que pode resolver esse problema. Mas dizer que eu estou pegando eletricidade de uma usina de carvão, seja de madeira, seja de resíduos, seja de diesel, para gerar eletricidade para o meu carro, dizer que eu não estou poluindo, isso é uma mentira, ou falaria os mais inteligentes, uma falácia. Então qual é o fundo disso? Se eu estou falando isso, evidentemente as autoridades governamentais, tanto da Europa como dos Estados Unidos, sabem muito mais do que eu desse fato. Para que isso serve? Eu consigo imaginar uma coisa. O Brasil, vamos começar com um exemplo nosso, ele ganhou muita competitividade no agronegócio, seja por uma produção agrícola mais eficaz, seja até por agroindústrias melhores que conseguem produzir mais, melhor e mais barato do que as europeias. O que os europeus fizeram? Criaram protocolos que criam as chamadas barreiras não tarifárias. Ou seja, só é permitido para esses países importar produto brasileiro se eles seguirem certos padrões de qualidade. No início foi a tal da ISO 9000,
Depois veio outras ISOs, normas ISO, até 14.000 que tem a ver com o meio ambiente, e já está saindo outras normatizações nesse sentido. Isso aí, gente, evidentemente melhora os padrões de controle, padrões humanos, padrões ambientais, mas, acima de tudo, é uma barreira para aumentar o custo interno da produção dos países, que são mais competitivos, especialmente nos produtos que a Europa e os Estados Unidos deixam de ser. E aí vamos falar sobre carro. Quem é que está bombando na indústria automobilística nesse momento, nessa fase da história da humanidade? Os grandes carrões americanos, eles estão perdendo competitividade. Os europeus também. Onde é que está o centro da produção automobilística do mundo atualmente? Japão, com Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda e outras, mas que também tende a se adequar a essas restrições ou exigências da Europa e dos Estados Unidos. Depois, quem está crescendo realmente, quem está realmente aumentando sua influência no mercado automobilístico mundial, Coreia do Sul, China e Índia. São esses três países que tendem a dominar os veículos de combustão interna nos próximos anos. Evidentemente, eles também vão partir para tecnologias mais sofisticadas. Os chineses, várias indústrias boas chinesas, não as porcarias boas, estão partindo para modelos híbridos e elétricos de ponta, melhores que muito europeu e norte-americano. Mas a questão é a seguinte, como eu falei, eu pessoalmente tenho sérias dúvidas que se essas medidas realmente têm preocupação ambiental ou de protecionismo. A meu ver, é protecionismo. Espero que o Brasil seja um pouco mais conservador nesse sentido. Lógico que não tribute tanto os carros elétricos, não tenha proteção com esse tipo de veículo importado, mas também não prejudique a indústria automobilística movida a combustão interna aqui no Brasil, especialmente porque nós somos ainda um país pobre e esse tipo de restrição vai deixar o brasileiro médio muito mais longe de uma situação de renda ou de conforto pessoal almejada segundo os paradigmas europeus e norte-americanos. Então vamos olhar com cuidado essa questão. Para ser energia limpa, tem que ser 100% limpa. Não adianta o carro ser limpinho, mas se ele vai consumir algo, vai consumir a energia de alguma coisa muito suja, muito poluente, como usinas a carvão, por exemplo. E agora, como último assunto do Fora de Curva de hoje, mas antes não esqueça do seu like, da sua inscrição no canal se você não é inscrito, vamos tratar de um assunto a respeito das importações brasileiras. Existem sites aqui muito populares no Brasil que nos proporcionam importar produtos da China, como o Shopee, o AliExpress e outros. O que acontece? Produtos até $50 são isentos de importação. O governo atual está com olho nisso aí, já definiu que vai começar a taxar essas importações com imposto de importação, sim. E aí, vamos perguntar, será que isso está certo ou está errado? Primeiro, evidentemente, o produto que nós importarmos abaixo de $50 ou até $50 vai ficar mais caro. Duas questões que eu quero abordar. Em primeiro lugar, de acordo com o projeto governamental, a alíquota de importação vai incidir não só sobre o produto, mas também sobre o frete. E normalmente o frete é a coisa mais cara que tem. Isso, em princípio, eu considero que não é justo. É um absurdo. Segundo lugar, gente, até eu aceito que produtos importados não sejam completamente isentos de importação. Podem sim tributar um pouquinho ou da medida correta esses produtos abaixo de $50. O problema é o seguinte, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Os produtos acima de $50, eles pagam ordinariamente 60% ou 50%, não me lembro, de imposto de importação. E isso aí inviabiliza muitas vezes a competição com a indústria ou com os produtores aqui no Brasil. E aí um dos argumentos é exatamente proteger a indústria nacional. A indústria nacional deve ser protegida? Para mim a resposta é um simples, redondo e objetivo não. Nós protegemos muitos anos a indústria brasileira e recebemos em troca o quê? Produtos caros de pior qualidade, comparando-se com o que existe no exterior. Então, esse afã tributário do governo federal vai ampliar ainda mais sua base de tributação, vai restringir mais ainda o contato dos brasileiros com produtos mais competitivos, de melhor qualidade ou mais baratos lá do exterior, e vai beneficiar quem?
a industriais que realmente não estão tão preocupados assim com qualidade e produtividade, e sim com proteção de mercado. Acho que tem que quebrar logo com esse paradigma que nós já estamos neles desde os anos 60, e isso não levou nenhum sucesso ao Brasil, muito menos para a indústria nacional, que está patinando já há várias décadas, e vai continuar patinando se a coisa continuar assim. Era esse meu recado por hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostando, não esqueçam novamente, botando like, compartilhe esse material com os redes de contatos, e quem não é inscrito, por favor, fique à vontade de fazer parte aqui da turma do Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau gente.